Olá, eu sou Isabel Muniz Lima, doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade Nova de Lisboa. Os fragmentos de linguagem de hoje vão ser uma continuação do vídeo que eu fiz anteriormente, se você não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição, sobre o pensamento filosófico de Michel Pecheux e a interferência dele para os estudos discursivos. Vamos falar então hoje de Michel Foucault e da interferência do pensamento desse filósofo para os estudos de linha discursiva. Em primeiro lugar, é muito importante a gente entender o contexto histórico, ou pelo menos alguns elementos do contexto histórico e epistemológico, ali dos anos 1960. O mundo estava passando por grandes crises políticas. Vou mencionar aqui, por exemplo, a questão dos movimentos de independência que estavam acontecendo, por exemplo, na Argélia, no Vietnã, em muitos países africanos. A gente tem o movimento feminista tomando corpo nesse período, a contracultura, a sociedade do espetáculo. A gente tem no Brasil a Guerra do Araguaia, a própria ditadura militar, que são questões sociais e políticas que interferiram muito no pensamento desses filósofos, não só Michel Pecheux, Michel Foucault, mas também outros estudiosos do período. Para falar de Foucault, a gente precisa ter em mente pelo menos 4 palavras-chave: discurso, sujeito, verdade e subjetividade. A obra de Michel Foucault ela é dividida em pelo menos 2 momentos. Um primeiro momento que a gente tem o destaque para a obra Arqueologia do Saber, o saber voltado então nesse momento para a produção de verdade. A gente tem a ordem do discurso ali como uma forma de controle de produção, de controle da circulação do sentido. E a gente tem um segundo momento do pensamento de Foucault que tem a ver com o que se chama de genealogia do poder e da ética. O discurso aqui ele é visto como batalha, como guerra. Saber e poder estão imbricados nesse pensamento. Nessa apresentação eu vou falar brevemente de 3 obras importantes do Michel Foucault, da perspectiva do Michel Foucault. Vou começar pelo Arqueologia do Saber, que é um livro metodológico, é um livro em que o filósofo vai refletir sobre o que ele fez nas obras anteriores. E lá ele vai apresentar o que se chama de método arqueológico. Mas antes de falar dessa descrição arqueológica, é importante a gente ter em mente que Foucault ele pensava o seguinte: saberes e poderes circulam materialmente. Como assim? Vamos aqui entender um pouquinho como é essa descrição arqueológica de que fala Foucault, e uma descrição, inclusive, que serve de base para as teorias discursivas. Ele menciona que é através dessa descrição arqueológica que vão sendo produzidas verdades históricas. Então, como é que funciona esse método, esse passo a passo? A gente tem um enunciado que para o Foucault seria a materialidade da linguagem, verbal ou não verbal, que concretiza os sentidos. Esses enunciados, eles são atravessados por discursos. O que é discurso? É efeito de sentido produzidos por sujeitos históricos sociais. Só que esses discursos eles não estão sozinhos, eles fazem parte de uma formação discursiva, que seria um conjunto de discursos que se ligam por seus efeitos de sentidos. Essas formações discursivas vão gerar tudo o que é dito em um momento histórico, ou seja, uma espécie de arquivo. E como o discurso pode ser definido? Segundo Foucault, ele pode ser definido por 4 aspectos: pelo referencial, ou seja, pelo lugar, pela condição, pelo campo em que esses enunciados ali estão circulando. Ele pode ser definido também pelo sujeito do enunciado, ou seja, pelas posições que esse sujeito ocupa. O discurso pode ser definido também pelo chamado domínio associado, que seria a relação desse discurso com outros numa memória coletiva. E ele pode ser definido também por sua existência material, pela concretude da linguagem no enunciado. Outra obra muito importante para entender a influência de Foucault nos estudos discursivos é a obra chamada A Ordem do Discurso. Na verdade, é uma aula inaugural em que o Foucault vai mencionar que a fala pública é perigosa e que por isso existem tantos mecanismos para conter certos temas. Nessa obra, Foucault vai definir o que é discurso. Para ele, discurso é sempre um jogo estratégico. Discurso é indissociável para o Foucault do exercício do poder. Ele tem materialidade, o discurso, e é por meio dessa materialidade que a gente percebe o jogo estratégico. Para o Foucault, discursos seriam então batalhas entre hegemonias e entre resistências.
Outra obra muito importante para entender o pensamento de Foucault e, sobretudo, a influência desse pensamento nos estudos discursivos é a obra Vigiar e Punir. Nessa obra, Foucault vai falar da história das violências nas prisões. E é nessa obra que a gente vai começar a entender o que se chama de genealogia do poder. Foucault vai dizer que o poder, primeiro, inicialmente, ele é concebido como poder soberano. E ele vai em direção a um chamado poder disciplinar. Num segundo momento, a gente tem uma sociedade punitiva que vai passando a se transformar numa sociedade disciplinar. E nesse segundo momento vão surgir os grandes dispositivos de disciplina, que para o Foucault seriam as prisões, as fábricas e, por que não, as escolas. A professora Rosário Gregolin, ela tem um trabalho em que ela vai exatamente comparar a escola tradicional com esse dispositivo disciplinar de Foucault. Então, para o Foucault, tem vários elementos que são alvo de disciplina: o corpo, o tempo, o espaço. Tudo isso é controlado. Então, Foucault vai dizer que o saber ele é produzido nesse contexto de vigilância, de punição. E por que é tão importante a gente ler Foucault? A importância de ler Foucault gira em torno exatamente desse olhar que a gente passa a ter para o poder e das formas de pensar as resistências dentro desse contexto de vigilância e punição. Esses foram os fragmentos de linguagem de hoje. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se você gostou, deixa um like e a gente se vê nos próximos fragmentos de linguagem. Até lá!